Nossa aula de hoje é produção textual e eu estou na página 72. Por isso, abra o seu livro, acompanhe juntamente comigo. O nosso conteúdo do É Hora de Produzir, vocês já sabem, nós faremos a produção de um texto teatral. Muito bem. Na página 72, nós temos uma parábola que é para ser lida em conjunto. Então vamos aproveitar o momento, nós não estamos próximos uns dos outros, mas isso não nos impede de ler essa parábola em conjunto, eu e você, ok? Quanto você vale? É o título dessa parábola. Preocupado com o desprezo com que os colegas o tratavam, o menino foi até o avô pedir ajuda. Vovô, meus colegas dizem que não sirvo para nada, sou inútil e muito idiota. O que devo fazer para melhorar, para que me valorizem mais? O avô, entretanto, não lhe deu muita atenção. Lamento, meu filho, mas não posso ajudá-lo agora. Estou com um problema muito sério que preciso resolver primeiro. Quando eu terminar, talvez. O menino se desanimou. Depois de um tempo, o velho completou. Mas podemos fazer um acordo. Primeiro, você me ajuda a resolver o meu problema. Depois eu o ajudo a resolver o seu. O que acha? Vamos! O velho então tirou do pulso esquerdo um relógio muito antigo, herança de seu pai, e disse: Você precisa ir ao mercado para tentar vender esse relógio. Preciso pagar uma dívida. Tente conseguir o melhor preço possível, mas cuidado, não o venda por menos de R$100. Assim que vendê-lo, volte para casa. Traga o dinheiro o mais rápido que puder. O menino pegou o relógio, foi correndo para o mercado, onde o ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostravam-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. R$100? Perguntou um deles. É um absurdo, disse o outro. Não vale a metade. Pago R$20, gritou o taxista, que até então se mantinha calado. Mais que isso não vale. Atento à ordem do avô de não aceitar menos que R$100, o menino recusou a oferta. Muitas horas depois, desanimado com o fracasso, ele retornou. Ao encontrar o avô, explicou o que foi que aconteceu. Lamento, vovô, mas é impossível vender esse relógio por R$100. O máximo que me ofereceram foi R$20. É velho, tá caro. Então, meu filho, precisamos saber quanto ele vale realmente. Façamos assim. Vá agora até o relojoeiro e peça para ele avaliá-lo. Pergunte quanto ele lhe pagaria, mas não importa o quanto ele ofereça, não o venda. Volte para casa com meu relógio. Então, o menino foi até o relojoeiro e lhe deu o relógio para avaliar. O experiente relojoeiro examinou-o com uma lupa, pesou-o, analisou seu pequeno maquinário e depois de alguns minutos falou desanimado. É um relógio muito bom, mas fale para seu avô que hoje não posso pagar mais que R$1.200. O menino se espantou. R$1.200? Bem, eu sei que R$1.200 é pouco para um relógio como este, mas é o que eu posso pagar. O menino voltou para casa radiante. Quando encontrou o avô, ele não se conteve. Ele ofereceu R$1.200, vovô, vamos vendê-lo. Que bom, disse o velho. Agora podemos resolver o seu problema. Como? Está vendo este relógio? Você é como ele. Um exemplar muito valioso que só pode ser avaliado por um expert. Não é qualquer um que pode descobrir o seu verdadeiro valor. E colocando o velho relógio no pulso, ele completou. De hoje em diante, não ande mais pelos mercados da vida pretendendo que pessoas inexperientes o valorizem. Certo? Então, essa parábola, como vocês já estudaram lá no 6º ano, as parábolas, elas são textos narrativos que no final transmitem uma mensagem. Nesse caso, a mensagem que nós estamos percebendo dentro da parábola é realmente sobre valor.
Às vezes nós colocamos o nosso próprio valor de quem somos, do que fazemos, das coisas que somos capazes, com base na opinião das outras pessoas, e isso nunca pode acontecer. É você que sabe o valor que você tem. É você que precisa deixar bem claro, até para si mesmo, todos os dias, que você vale muito, que você é especial, que muitas coisas que você faz, somente você consegue fazer, que você é único. E foi isso que o avô tentou repassar para o menino, que para pessoas de fora, desconhecidas, você nunca vai ter o valor que realmente você tem. As pessoas nunca vão te valorizar da forma como você deve ser valorizado. Então, primeiro, a valorização precisa partir de quem? De você mesmo. E entender que as opiniões das outras pessoas, o nome já está nos dizendo, são opiniões. Algumas nós podemos receber e acatar, né? Opiniões de pessoas que nos amam, de nossos amigos, dos nossos pais, ok. Mas tem muita gente que vai falar muita coisa sobre você que não é necessário você nem ouvir. Foi basicamente isso que o avô quis dizer para o seu neto. E por que a leitura dessa parábola? Porque a proposta pede para que você e alguns colegas da sua turma, e aí vai ficar impossibilitado da gente fazer essa parte, então será somente você, deverá escolher um texto narrativo de que goste para adaptá-lo como um texto teatral. Então, atenção, qual é a atividade que vocês farão aqui no para produzir? Não é hora de produzir, quer dizer, vocês irão escolher um texto narrativo comum, uma história que você goste, tá? E tentar adaptar o texto dessa história como se fosse um texto teatral. Entendeu? Por exemplo, você leu essa história anterior, né? Tia, eu gostei muito dessa parábola, quanto você vale. Eu posso pegá-la e adaptar para um texto teatral? Pode. Aqui ela já está bem facilitada para você, digamos assim, porque o texto aqui em si está cheio de falas diretas, que são exatamente as falas que se encontram dentro do texto teatral. Então, você vai precisar acrescentar rubricas, vai precisar colocar as indicações de cena 1, cena 2, né? Os ambientes onde essa cena vai ocorrer, quem são os personagens dessa cena. Só que aí ficaria muito fácil. Então, nós não podemos utilizar o texto da página 72, ok? Você pode escolher qualquer outro texto que seja da sua preferência, que você goste, para poder adaptar. Só não vai poder fazer isso da página 72, porque aí já está muito tranquilo e aí já está muito simples de resolver. Então, esse texto não pode, ok? Então, tia, como é que eu vou fazer esse texto teatral que a senhora está me solicitando? Proposta, que está na página 75. Primeiro, quais serão os personagens da peça? Você vai saber quais são os personagens baseado no texto que você escolheu, tá? Segundo, como é o cenário? Então, você vai observar se a história que você escolheu se passa, por exemplo, na floresta, então o cenário você já sabe, é uma floresta, e assim sucessivamente. Terceiro ponto, planejem as ações dos personagens, tentando ordená-las em direção a um conflito, um clímax e um desfecho. A gente estudou os elementos da narrativa, e nos elementos da narrativa você sabe que existe uma apresentação do personagem, que é o momento inicial do texto, onde você, em entrelinhas, diz quem é o personagem, onde que ele se encontra. Depois disso, vem o conflito, que é o momento onde o personagem não sabe como que vai se dar o desenrolar da história, o clímax e, no final, o desfecho. A história que você escolher, sendo ela um texto narrativo, contando uma história normal, ela já vai ter essa sequência. O que você precisa fazer na adaptação para o texto teatral é não deixar essa sequência fugir. É não cortar uma parte importante, por exemplo, e acabar tirando o clímax da história.
A quinta fala que o desfecho tem que ser surpreendente. E a sexta está pedindo que você dê dinamismo para os diálogos utilizando as rubricas, tá? Para que vocês tenham inspiração, eu vou colocar aqui, após essa explicação, uma parte do Alto da Compadecida, uma parte específica, que no caso é o momento que o Chicó conta as histórias. Quem já assistiu o filme do Alto da Compadecida, que era série, foi adaptado para filme pela Rede Globo, conhece já esse personagem, né? Que é um típico nordestino que junto com o João Grilo tentam sobreviver a todo custo. O João Grilo é muito esperto e ele, Chicó, não tem tanta esperteza, mas ele é um ótimo contador de histórias e mente muito também. Então, para deixá-los inspirados, eu vou colocar aqui uma das histórias que o Chicó narrou. Você pode até utilizar, né, essa história como uma adaptação para o seu texto teatral, ok? O que não pode faltar no seu texto teatral? As cenas. Se forem mais de uma cena, você vai precisar identificar cena 1, cena 2, deixar bem claro qual é o ambiente. Isso você faz na indicação de cena. Por exemplo, cena 1. Fulano de tal está dentro de casa quando ouve a campainha tocar. Pronto, aí é uma indicação de cena. Eu sei qual é o ambiente e o que é que está acontecendo no momento do início da peça, do texto teatral em si, tá? E não pode faltar o quê? As rubricas, que são aquelas falas que vêm dentro dos parênteses, pertinho do nome do personagem, ou então pertinho da fala dele, para dizer exatamente o que é que ele está sentindo naquele momento, o que é que ele tem que representar. Fulano chorando, fulano falando baixinho, etc. Vai depender de qual texto você escolher e de que forma você vai querer adaptá-lo para o texto teatral, ok? A cachorra cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. Bonito. Onde foi que você ouviu isso? Da sua cabeça que não saiu, que eu sei. Saiu mesmo não, João. Só vi o padre dizer uma vez. Foi no dia que meu pirarucu morreu. Seu pirarucu? É meu é um modo de dizer, porque pra falar a verdade, acho que eu que era dele. Nunca lhe contei isso, não? Não, já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem homem é a primeira vez. Foi quando estive no Amazonas. Amarrei a corda do arpão em redor do corpo, de modo que tava com os braços sem movimento. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu caí no rio. O bicho pescou você. Exatamente, João. O bicho me pescou. Pra encurtar a história, o pirarucu me arrastou rio acima. 3 dias e 3 noites. 3 dias, 3 noites? E você não sentia fome, não? Fome não, mas era uma vontade de fumar danada. Quando ele morreu, aí que eu pude acenar e aí vieram me soltar. E você não estava com os braços amarrados, Chicó? Na hora do aperto, dá-se um jeito a tudo, né? Que jeito você deu? Não sei, só sei que foi assim. O bicho tá pra chegar, eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra. Não vai benzer por quê? O que é que tem demais? Eu mesmo já tive um cavalo dentro. Que isso, Chicó? Já estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas eu tive mesmo cavalo, meu filho. O que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo diz que você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martins tá aí pra dar as provas que eu digo. É, Antônio Martinho. Faz 3 anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó. Eu não, mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará. É, isso é coisa de seca. Acaba nisso essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. Comida é mais barata, coisa que se pode vender. Mas seu cavalo Bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tinha visto. Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde, sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não, mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos, sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
17 horas montado e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava era se ele reclamasse. Comecei a correr da ribeira do Taperoá na Paraíba, pois bem, quando dei fé já estava em Sergipe. É Sergipe e o Rio São Francisco, Chico. Eita! Lá vem você que sou mania de pergunta, João. É claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não me disse que o cavalo era bento. Por isso que eu não me admiro mais de nada. Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi. É, mas não há de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João.